Olá, sejam todos e todas muito bem-vindas ao Elas Podem, um podcast feito para elas, com elas e por elas. Estamos no segundo episódio e esse é um episódio muito especial que nós vamos falar um pouquinho sobre a pressão sobre o corpo da mulher, etarismo e ditadura da beleza. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é um espaço de diálogo, de convergência e de experiências, onde a gente recebe com muita honra pessoas incríveis para compartilhar suas trajetórias, seus desafios e suas conquistas. Eu sou Patrícia Quitero, sou publicitária, sou professora universitária, doutora em arte e cultura visual e desenvolvo estudos sobre a mulher, principalmente as mulheres brasileiras, construção cultural, falo de arquétipos, de rótulos e de todas as coisas que impõem padrões ao comportamento da mulher. E eu tenho o prazer de dividir esse espaço com a minha co-host maravilhosa, né, uma representante expoente dessa nova geração, que é a Giovana Lissa. Seja muito bem-vinda, Giovana. Fala um pouco de você para esse pessoal. Muito obrigada, Patrícia. É um prazer imenso estar nesse lugar com vocês e com nossas convidadas, que logo mais vocês irão conhecer. Eu sou Giovana Lissa, sou uma contadora de histórias, faço jornalismo, que é um desses lugares onde eu consigo contar as histórias, e também vim do teatro. E tá tudo muito ligado. Acredito que mulheres reunidas fazem muita diferença. Inclusive, trabalho com a Patrícia, aprendo diariamente com ela na Praxis Hub, nosso apoiador cultural aqui do podcast. Exatamente. E a gente vai trazer esse tema que, infelizmente, está sempre em alta. A pressão sobre o corpo da mulher, todos os padrões, às vezes, muito impossíveis de se alcançar. E falar sobre envelhecimento e sobre essa questão de parecer proibido para a mulher envelhecer. Eu sou jovem, mas eu já penso nessa pressão, porque a gente vê que é muito tênue a linha que a gente tem que estar para ser aceito. Exatamente. E se você ainda não assistiu o primeiro episódio, que foi lindo, ele está já disponível em todas as plataformas, no formato videocast no YouTube e também no Spotify. Você pode ouvir também. E vamos lá, né? E fala para mim, conta para mim quem é que a gente está recebendo hoje. Hoje nós temos duas convidadas maravilhosas que eu tenho a honra de ter aqui comigo. Quem são elas? Isso mesmo, são convidadas incríveis. A primeira delas é a Lady Diana. Ela é uma profissional reconhecida aqui em Goiânia. Ela é esteticista, ela é formada em estética, em administração, está se graduando em biomedicina, porque essa mulher não para. Ela quer acumular conhecimento, ela quer ajudar outras mulheres e ela vai ajudar a gente entender um pouco como é realmente o mercado atual de beleza e quais são as alternativas que as mulheres têm para se cuidar e também entender um pouco de como é difícil estar como profissional, como é importante você olhar para sua cliente. E temos uma outra convidada sensacional E também. para compor essa mesa, essa nossa mesa, esse nosso bate-papo, eu chamo aqui também a Ana Paula Dias, né? Ana Dias, maravilhosa, que é mestre em administração pela UFG, tem uma ampla experiência profissional, né? É CEO da Bride Comunicação, ela é estrategista de conteúdo para redes sociais na agência Bride, tem uma trajetória de sucesso no marketing digital, é especialista em gestão de conteúdo, em planejamento estratégico de marca e de marketing, perdão, e ela tem experiência, uma grande experiência na área de moda, né? Ela tem uma experiência grande, ela já participou e já fez cobertura de 6 semanas internacionais de moda, e trabalha muito com vários clientes na área da beleza. Então, hoje o papo é com você. Queria te agradecer muito a sua Eu que agradeço o participação. convite, Patrícia. É um prazer estar aqui hoje. É sempre um prazer ter troca com mulheres inteligentes sobre assuntos interessantes. Ai, que bom, eu fico tão feliz, né? Porque, como a Giovana disse, né, é uma pressão tão grande, né? A gente que está no mercado de trabalho, e eu acredito que tanto você, né, a partir dos seus clientes na área de moda, devem
pressionar bastante sobre essa relação estética. E, lógico, né, as clientes da Leide, que devem querer ser sempre jovens, sempre lindas, maravilhosas. E eu tenho certeza, conhecendo-a como eu conheço, ela deve falar, calma, não é bem assim. Vamos devagar. E é isso, queria também agradecer muito o apoio de vocês, né? Esse é um espaço democrático, um espaço de diálogo, e o objetivo aqui é poder compartilhar essas experiências mesmo, fazer com que vocês possam ajudar outras mulheres a se entenderem, a se encontrarem, né? E isso é muito importante, né? E eu acho que a partir do momento em que a gente se propõe a estar aqui, abrir um espaço de diálogo, é justamente para isso. Então, fiquem à vontade, né? Sejam todas muito bem-vindas a esse nosso momento. E aí, vamos lá, né? Vamos conversar. Eu acho que tem um frisson tão grande, né? Essa semana a gente passou aí, essas semanas atrás, a gente passou assim por alguns episódios, né? Carnaval, Oscar, né? E lógico, né? São momentos em que a beleza feminina, a mulher, de uma maneira geral, ela fica em evidência, né? E essa beleza, ela sempre tem aí, sempre é falada, a gente fala bastante sobre isso, né? E, ao mesmo tempo, a gente sabe que é uma questão histórica, né? Essa questão da mulher estar sempre bela, da mulher sempre estar jovem, da mulher sempre precisar estar linda, né? E presente, né? Então, eu queria saber um pouquinho de vocês, e aí eu passo a palavra aqui para a nossa Giovana, sobre essa relação. Como que vocês pensam essa relação? O que é ser jovem? O que é ser mulher em tempos difíceis? Isso mesmo. Como a Patrícia falou, a gente vive uma pressão hoje, mas se olharmos para o passado, para a história, avançamos muito, conquistamos muito sobre o direito dos nossos corpos. Até pouco tempo atrás, a gente pode considerar pouco tempo, a mulher nem era tida como uma cidadã. Ela não era tida como uma pessoa. Ela era uma propriedade do pai e, assim que se casasse, uma propriedade de seu marido. Então, assumir esse direito sobre você é um cidadão de direitos, de deveres, você é um corpo e tem direitos sobre esse corpo. Outra questão muito importante, você é uma pessoa que tem emoções, ideias e pode sentir prazer. São muitas coisas que rodeiam esse assunto da mulher. E a gente fala de avanço aqui, mas como a gente está falando desses temas, o Carnaval, o Oscar, com o filme A Substância, que falou exatamente sobre o tema etarismo e trouxe um alerta, porque a gente convive com isso todo dia, mas às vezes precisamos ver uma coisa muito radical para aquilo ganhar atenção. Então ficamos muito felizes do cinema tá se abrindo, da mídia tá se abrindo para essa discussão. E eu queria saber das nossas convidadas, como elas percebem esses avanços. Se dentro das suas carreiras, no marketing, na administração, na estética, queria que vocês me dissessem, trouxessem aqui para a nossa roda de discussão, como vocês enxergam essa transformação e os passos que a gente tem dado. Bora lá? Vamos. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite e dizer que é um projeto muito bonito, principalmente para abrir esse espaço para falarmos sobre as mulheres, né? Que ainda conseguimos ver que existe um tabu muito grande, e principalmente de mulher para mulher, principalmente isso. Tem um ditado que fala que a mulher ela se arruma para outra mulher, não é isso? É verdade. Ela se arruma para outra mulher. Então a gente começa a ver que está começando a mudar a liberdade. E tivemos tantas conquistas, mas eu acho que agora, essa virada aí de 2020 para cá, a maior conquista foi a liberdade interior. Essa conquista da mulher poder se libertar. Libertar das suas amarras. E principalmente das amarras, nós temos aí várias gerações, né? Mas se nós colocarmos as gerações aí de 60, 70, 80, até 90, são gerações de muitas amarras. As gerações mais libertas já são as gerações de 2000 para cá, 2010. Eu falo que a próxima geração aí da década de 2020 para frente, aí será uma revolução. Mas de 2020 para cá, eu acho que a pandemia fez assim, ó.
Acordam, meninas, né? Vocês Concordo estão, plenamente. vocês estão amarradas, vocês estão dentro de um tabu que vocês mesmas criaram. E aí, essa liberdade que nós estamos tendo hoje é o que está trazendo muitos assuntos à tona. E essa conquista do mercado também, Uhum. da mulher poder ter o seu dinheiro, poder se bancar, poder bancar as suas vontades, os seus desejos. não é, Concordo professora? plenamente. Eu acho que a gente vive uma era que a gente conversa mais, e eu acho que isso está intimamente ligado às redes sociais e o comportamento que a gente tem, que o brasileiro tem. Nós somos exemplo. Vou puxar a sardinha pro meu povo aqui. Nós, como brasileiros, discutimos temas relevantes em rede social de uma forma que a gente precisa aprender. Às vezes não tão saudável, mas eu acho que só de haver uma discussão, a gente já está avançado perto de outros lugares que nessa discussão nem existe. Então, como você estava falando, eu acho que depois da pandemia a gente conquistou, a gente fez recapitulou a vida da gente. A maioria das pessoas, eu recapitulei minha vida inteira. A maioria das Eu pessoas também. botou um check ali, né? Check, Sim. Quem check, não check. teve uma crise existencial? Quem não atira a primeira pedra. Então, assim, eu acho que esse é um aspecto muito importante. Eu acho que no Brasil a gente vive um paradoxo. Em qual sentido? A gente discute muitas coisas que a gente não discutia no passado, mas a gente ainda tem cenários e ambientes que são extremamente conservadores e extremamente imaturos em relação ao papel da mulher na sociedade. Eu acho que você tem ambientes que isso é muito discutido e que isso é exigido, é exigência da audiência, é exigência do cliente. Então, a discussão sobre a liberdade feminina, muitas vezes, em alguns mercados, ele é de fora para dentro. É preciso ter isso, senão a sua marca não é engolida ali. Mas existem outros ambientes que ainda é extremamente conservador e a gente precisa reavaliar e ajudar essas mulheres que às vezes estão nesse ambiente a enxergarem e a lutarem de uma forma consciente e inteligente. Você falou sobre ressignificação, né? Ressignificar. Eu tenho percebido que as marcas, principalmente as marcas de estética e Beleza. cosmético, beleza, ela tem ressignificado muito a sua comunicação, Sim. tem ampliado para outros tipos de público, enfim. A gente percebe que, de alguma forma, eles reforçam a ideia de um corpo ideal, e, por um outro lado, a aceitação de um corpo real, né? E eu acho que é muito do que você falou. Até que ponto realmente esse corpo real existe, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que colocar em xeque. Porque será que não está virando falácia, né? Então, todo mundo fala, né? Eu me lembro quando aquela marca Dove, ela fez aquela campanha em 2004, ela iniciou a campanha da Real Beleza, né? E que perdura até hoje, que outras marcas já adotaram e tudo mais. Então, a gente questiona bastante, e principalmente em sala de aula, né? Quando a gente vai analisar a estética, a gente vai analisar as campanhas, a gente vê se até que ponto realmente essas marcas elas são engajadas nessa real beleza, ou é só um discurso para poder ampliar o seu perfil, a sua fatia de mercado, né? Bom, o que eu falo sobre isso, Patrícia? Eu acho que o melhor juiz é o consumidor. E quando a dificuldade chega, a gente sabe que é o dinheiro que manda na questão. Então, como você estava falando no início sobre a independência financeira e o dinheiro feminino, mulheres que estão me escutando, é isso que move o mercado. De quem que você está comprando? De quem que você está curtindo o post nas redes sociais? De quem que você está comentando lá no TikTok? O que você consome? O que você gasta o seu tempo? Avalia sobre o que você está gastando o seu tempo, porque é sobre o seu tempo de tela que a gente está discutindo quando a gente está decidindo um rosto para uma campanha. Então, se eu puder falar qualquer coisa aqui, eu vou falar sobre você criar uma consciência do seu papel na sociedade, daquilo que você quer ser como mulher, daquilo que você quer se representar como mulher e quais as marcas representam isso. Porque a partir do momento que a gente tem um discurso, mas na prática a gente não exerce esse discurso na hora da gôndola, vou comprar qual sabonete? Eu vou comprar o sabonete que fez uma campanha com uma mulher real, ou eu vou comprar o sabonete que foi feito uma campanha puramente no Photoshop com uma mulher fabricada, plastificada? O que você quer?
Você quer ser realmente representada ou você ainda está cultivando a beleza inacessível, aquela beleza que, enfim, vai custar muito de você e às vezes a sua própria vida, como a gente vê em vários casos. Sim. Então, eu acho que o que eu posso deixar aqui de mensagem é: como profissional de marketing, como estrategista de marca, o que move uma marca, o que faz uma cadeia hierárquica escutar o consumidor é a venda, é o volume de venda. Então, quanto mais engajado a gente for dentro daquilo que a gente acredita que é essa liberdade feminina e o papel da mulher na sociedade, melhor é para pressionar as marcas para que elas mudem de posicionamento e realmente tenham um discurso real. Uma coisa que eu escuto muito dentro do jornalismo, e eu tenho certeza que na publicidade ainda mais, houve-se um tempo em que acreditávamos que o jornalismo era totalmente natural. Mas a gente já consegue enxergar que nada é feito sem intenção. Se eu for trabalhar para um jornal no futuro, eu estou me formando esse ano, se eu decidir trabalhar, eu vou seguir um viés editorial daquele jornal. Eu vou transmitir com verdade, eu vou ter valores éticos. Mas o recorte que eu tenho do meu olho de profissional também vai estar dentro do recorte de uma redação inteira e de um empresário que tem uma empresa de informação. E acredito que dentro da internet, como a Ana falou esplendidamente, é uma busca que tem que ser intencional. O nosso Sim. consumo é um consumo digital. Tem que ser intencional. E, nesse sentido, falo muito de buscarmos pessoas que realmente se parecem conosco. Concordo. Ou pessoas que a gente olha para elas e vê que a gente pode aprender com elas, que elas têm Desafios parecidos. desafios parecidos, mas nesse sentido estético, é muito isso, porque muitas vezes a gente olha uma pessoa, minha mãe fala isso muito, aí a cliente chega no salão com o cabelo da novela, da Renata, a Renata do jornal, ela devia receber um salário, porque todo mundo quer cortar, aí se você olha, muito cabelo, aí a pessoa tem um cabelinho pouco igual o meu, Show de fala, cabelo. olha, a gente pode fazer um corte, mas a gente tem que se dar o seu cabelo, você é Sim. um caso próprio, e nesse sentido gostaria de trazer para a Leide Exatamente. como é a busca das suas clientes, como é a recepção lá com as suas pacientes. Elas vêm querendo estar melhor, elas vêm buscando o melhor da aparência delas, ou elas vêm com referências que às vezes não são referências próprias delas, que são referências Inacessíveis. inacessíveis. Criadas lá na Antes da internet. Leide responder, eu queria só. Eu me lembrei de um caso muito engraçado. As minhas duas cunhadas são da área da beleza também, né? E elas me contaram um dia, gente, num momento, naquele momento ali de partilha, de família e tudo mais, ela contou rindo para mim que disse que a cliente sentou na cadeira, mostrou a foto do pelo de um cachorrinho e falou: olha, eu quero esse cabelo, o tom desse cabelo. Aí ela Pensa, falou: né? mas isso não é é um humano." pelo de cachorro, isso não é um cabelo, Não é não real. existe esse tom real, né? Então, e aí ela disse que ela ficou tão abismada que ela não sabia o que ela fazia, porque ela estava na frente da cliente, né? E ela não podia, né? Aí ela falou: olha, eu acho que esse tom ele não existe na tabela de tintas, da coloração e Uhum. tudo mais, mas a gente pode buscar alguma coisa muito próxima. Então, Leide, me conta dos seus desafios. Compartilhe. Curiosas estamos. Compartilhe. É que nós trabalhamos em 2 mercados, né? O mesmo nicho, né? Só que mercados diferentes. Eu estou no mercado da prestação de serviço. Então, a gente está diretamente ligada ao paciente, né? Ao cliente, o cliente final. E aí eles chegam realmente para a gente com essa ideia. Eu, às vezes, chego até assim, eu quero preencher uns lábios, eu quero 2 ml em cada. 2 ml no superior, 2 ml no inferior. Aí você para. Oi, ela já chegou me dizendo o que que eu vou fazer, né? Ela já me trouxe a solução dela. E o nosso papel como profissionais, né, na área da saúde é realmente tentar trazer esse cliente, que é um paciente, para a realidade dele. Nós estamos ali expostos o tempo todo à beleza ideal. Né? Então, você está ali passando, você começa a ver, fulano, esse corpo, essa pele, esse rosto, essa maquiagem, essa roupa. E você quer aquilo. Aquilo ali é o marketing, aquilo ali é o que se vende. Nós tivemos a exposição. Nós tivemos aí alguns casos no Brasil, dentro da minha área da estética,
aonde realmente foram assim bem grotescos em relação ao marketing, que realmente o marketing ele vende, que pessoas que não têm conhecimento nenhum, pessoas que não têm nenhum curso técnico na área, né, não tem respaldo de nenhum certificado do MEC, e essas pessoas atuando como profissionais de elite, profissionais de ponta. Então, o marketing realmente ele chega e mostra para a gente que tudo pode dentro do marketing. Então, ele consegue fazer de um grão de arroz, né, se transformar sem a gente perceber. E aí, o nosso papel é tentar trazer para esse paciente a realidade dele, mostrar para ele o tratamento personalizado. E principalmente para as mulheres, que nós somos reais, que nós temos, cada uma tem as suas particularidades, cada uma tem a sua genética, cada uma tem a sua idade, cada uma tem a sua experiência, e cada uma passou pela sua transformação. Eu ouvia muito, assim, quando eu tinha meus 20 anos, eu ouvia demais. Nossa, eu queria chegar nos meus 40, né, ter a experiência dos 40 com a fisionomia dos 20. Eu costumo dizer assim, que nós nos transformamos. Então, nós podemos realmente chegar aos 40 com a fisionomia dos 20. Hoje nós temos recursos para isso, né? Hoje nós temos a questão da longevidade, nós temos a questão da qualidade de vida. E quando a gente começa a trazer novamente para o que nós estamos vivenciando hoje, são realmente questão de escolhas. O que eu começo a ver com os mais jovens é que eles estão realmente escolhendo a qualidade de vida. O que eu consigo perceber com essa turminha aí de 20 anos até 30 anos, diferente da nossa geração, eles estão escolhendo trabalhar menos E viver mais. e viver mais. Ter menos, possuir menos e ser mais. Então, isso aí, para mim, está sendo um tapa na cara, que eu recentemente ressignifiquei muitas coisas, resumi muitas coisas, principalmente resumi jornada de trabalho. Sim. E a jornada de trabalho, ela está muito linkada à longevidade, porque não é só trabalhar. Nós precisamos... Não. A gente tem que começar o quê? A buscar o lado espiritual, buscar o descanso. E eu aprendo todos os dias com os meus alunos. Imagina. Porque essa questão da geração X, né? Eu sou da geração X. Eu falo que eu sou da geração X com DNA de Y. Mas, lógico. Aquela que não quer envelhecer. Mas não é porque a gente lida muito, né, com essa nova geração e a gente percebe realmente que eles sabem viver muito mais do que a gente. Eles tiveram mais informação, né? Vamos ser justos com a gente também. É verdade. A gente está num patamar totalmente diferente a termos de informação, de qualidade de vida. Então, eles viram sofrimentos, eles aprenderam. Então, assim, tem seus pontos positivos e tem seus pontos negativos, mas é inegável que para eles a experiência, o viver e a qualidade de vida vai ser bem diferente da nossa. Vai ser muito diferente. A gente aprendeu com os nossos erros, Sim. Eles aprenderam com os nossos, de forma independente. Mas também, por outro lado, Leide, não sei se você recebe isso lá no seu consultório, eu conheço pessoas, alunos e tudo mais, que fazem o tal do botox preventivo, né? Com 20 anos de idade já estão fazendo botox, colocando, né? Fazendo colágenos e tudo mais, que são procedimentos que eu iniciei aos 40. Né? Então, assim, que a nossa geração iniciou depois dos 40, mas pelo fato deles terem acesso, eu acho que ter essa coisa do preventivo. O que você acha disso? Conta pra gente, assim, você acha que é legal essa preocupação? Ou, você recebe muito esses casos lá? Recebo. E o que eu posso falar? A minha visão, né, de experiência aí na área. O trabalho de prevenção é muito bom, desde que não haja exageros. E nós estamos tendo exageros, muitos exageros. Então, por mais que tivemos uma grande revolução, por mais que tivemos aí mudanças, nós evoluímos, percebo aí que 50 anos em 10, nós vamos observar isso. Porém, a nossa anatomia e a nossa fisiologia do corpo não mudou. Nós ainda temos a fisiologia dos homens da caverna.
Então, nós precisamos respeitar isso. Nós temos células, essas células precisam de um tempo. Nós temos células que, num jovem, são células de 20 anos. Numa pessoa média, são células de 40 anos. Numa pessoa madura, são células de 60, 70 anos. Então, o procedimento que eu faço para uma pessoa de 70 anos, eu não posso realizar esse procedimento em uma pessoa de 20 anos. Eu vou ter respostas diferentes. É por isso que nós estamos tendo tantas intercorrências aí no mercado, tantas queimaduras, estamos tendo muitos rostos derretidos, pessoas com 30 anos com fisionomia de 50, porque estão sendo tratados, todos estão sendo tratados de formas iguais. Então, o recado que eu deixo, por exemplo, nós sabemos, dentro da nossa área, dentro da ciência, da pesquisa sobre envelhecimento, sobre pele, que o que vai estimular uma boa renovação, uma retração da pele é o calor. E nós estamos vendo muitas pessoas utilizando recursos com calor. Beleza, mas essa pele precisa? Tem excesso de pele? Está sobrando pele? Poxa, eu vou colocar calor numa pele de 20 anos? Não tem excesso de pele. Para que eu vou colocar calor nessa pele? Para que eu vou remover gordura desse rosto ou desse corpo? E quando chega lá na frente, esse corpo vai precisar? Ah, mas as células elas se replicam em parada, mas às vezes vai para uma região indesejada. Lá naquela região que eu tirei, talvez ela não vai voltar mais. É o que a gente consegue ver hoje. Muitas mulheres que fizeram lipo há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, que você vê a cintura bonita, mas os braços estão volumizados, deformados. As pernas estão deformadas por excessos, né? Existem as correções, porém tem os excessos. E esses excessos é que nós precisamos tomar muito cuidado, tanto quem quer se expor ao procedimento, quanto os profissionais terem bastante responsabilidade nas indicações desses procedimentos. Não é fácil, né? Eu acho que existe uma dificuldade grande da mulher, eu acho que isso é uma pressão do mercado, uma pressão da vida, né? De que ela sempre tem que estar perfeita. Então, aceitar o envelhecimento não é fácil, né? E a gente vê isso na prática, né? Porque um rosto aparentemente envelhecido, um corpo aparentemente envelhecido, principalmente se esse corpo é exposto, né? Se ela precisa do corpo para trabalhar, como as artistas, né? A gente percebe muitas vezes que, ou até mesmo uma mulher de negócios, que ela precisa ter aquela autonomia, mostrar uma aparência, né, bacana. Então, eu percebo que não é fácil permanecer, né? É como se a gente quisesse que o tempo parasse um pouquinho. E, na verdade, a vida continua, né? A vida está aí o tempo todo. Mas hoje eu estava assistindo uma live, meio-dia, assim, a gente vai fazendo comida, vai almoçando e vai ouvindo. Eu estava ouvindo uma live, eu gosto muito de ouvir ele, que é o Marcelo Coutrin, não sei se vocês conhecem, que é espiritualista. E ele falando sobre o tempo. Ele falou assim, não existe tempo, existe movimento. Isso me deu um choque de realidade. Eu falei assim, gente, não existe tempo, existe movimento. E realmente é isso, tudo é um movimento. E com esse movimento, o que vai acontecendo com o nosso corpo? Ele vai o quê? Ele vai envelhecendo, assim como tudo. Tudo vai se transformando e vai envelhecendo. E tá tudo bem, né? Eu Tá acho tudo ótimo. que é importante a gente se aceitar, né? Na comunicação, e principalmente para as marcas, eu entendo que num determinado momento elas tiveram que incluir, né, Ana? Elas foram obrigadas a incluir um público que até então ele era bem desvalorizado. E aí eu acho que entra a questão do etarismo, a valorização das mulheres em todas as idades da vida. Então eles tiveram que desenvolver produtos mais para pessoas mais adultas, né, para 40, 50, 60 anos. E eu tenho percebido que tem tido uma boa aceitação.
Mas quando a gente vê a comunicação desse material, a gente percebe assim que ele ainda se mantém, ainda se mantém dentro de um padrão. E deve ser uma luta isso, né? Com certeza. E assim, quando a gente fala de minorias, seja elas quais forem, cor, raça, enfim, idade, é tudo muito cíclico. E isso é um pouco frustrante. Então, a gente teve discussões avançadas nos últimos 5, 7 anos em relação, por exemplo, à beleza plus size nas passarelas. E agora se a gente vê uma regressão disso, porque é um ciclo. Assim, quando a gente estuda moda e comunicação e beleza, a gente entende que você tem uma tendência e logo depois dessa tendência você vai ter uma contra-tendência. Patrícia, pode me dar aula disso. Eu estou explicando para você. Exatamente. Mas você vai ter uma contra-tendência. Essa contra-tendência vai negar essa tendência. Então, se você é mulher e está me escutando e tem um espírito crítico, entenda que nem tudo que estão falando que é tendência na sua vida. Você não precisa disso. Então, assim, a gente tem que aprender a ser mulheres e ser críticas do que realmente tem valor pra gente. Porque senão a gente vai acontecer exatamente isso que a Patrícia acabou de falar. É muito tímido, porque é um discurso que está buscando o dinheiro. Aonde está o dinheiro? A mulher mais madura pode pagar? Ela tem dinheiro para isso? A gente está ficando cada dia mais velha, cada dia mais independente, cada dia com mais dinheiro. Então, Sim. é necessário que essas marcas se comuniquem com a gente de alguma forma. Mas é o core da marca? É a raiz? É a essência? É o que eles observam quando eles vão tomar uma decisão de investimento de marketing? A gente é inteligente o suficiente para entender quando isso é o core ou quando isso é só um verniz naquele recorte, naquele momento, para falar com uma parte específica da população. Então, de novo, vamos seguir o dinheiro, gente. O nosso dinheiro tem muito valor. Então, a partir do momento que você entende o poder do seu tempo de tela, isso que você estava falando, o quanto você gasta consumindo certos conteúdos, e quando você vai fazer uma compra, você está sendo movida pelo quê? Eu quero comprar a marca A porque eu realmente acredito que a marca A tem raízes estabelecidas dentro daquilo que eu acredito que é a vida real. Então, acho que é a melhor receita, assim, sem sombra de dúvida. Com certeza. Eu entendo como a marca abre uma aspa, faz um adendo Um recorte. com essa tendência e abre espaço, porque realmente enxergou que a mulher mais madura é uma mulher que tem uma carreira, que tem mais independência financeira. Ao mesmo tempo, uma coisa que eu observo de dados estatísticos, a gente está falando sobre etarismo e sobre envelhecimento. E o Brasil e o mundo está envelhecendo. Estatisticamente, temos mais pessoas, jovens, adultos e adultos, do que crianças nascendo. Então, é sempre o inalcançável. Eu entendo que a comunicação e o marketing, às vezes, trabalha com isso, porque, ao mesmo tempo que ter um produto que a pessoa vai se sentir assistida e representada, é bom ter um produto em que você fala, eu preciso porque eu não sou, e eu preciso alcançar, aquele é o ideal. É o ideal não é só de beleza. A gente fala de beleza, mas não é tão simples. É beleza, é lugar, é trabalho, é como se abrisse as portas. Então, a beleza é como se fosse um meio, mas é muito difícil falar não, como a Patrícia falou. A gente quer ter reconhecimento. Nós queremos ter oportunidades. E quando o mundo te fala que a oportunidade vai vir quando você estiver naquela caixa, você fala, eu preciso entrar nessa caixa. É como aconteceu no filme A Substância, e a Patrícia pode falar mais sobre o filme também. O filme A Substância, ele é realmente uma crítica, né, que foi estrelado pela Demi Moore e concorreu ao Oscar, né, e acabou não ganhando, né, que ela acabou não ganhando como melhor atriz, assim como Fernanda Torres também não. Nossa, né? Indignação nesse momento. E essa indignação, né, e o Oscar acabou indo para uma atriz de 25 anos, né, que é a Mickey Madison. Foi tenso. Né? Então foi realmente muito tenso, porque assim, são duas mulheres, né, que têm toda uma trajetória de vida, tem um filme específico, no caso da Substância, né, que aborda de forma crítica justamente essa questão do etarismo, da pressão estética, né, ela é uma atriz que precisa trabalhar, e aí ela se submete a todas essas situações. A gente, independente da crítica do filme, né, por ser um gênero polêmico, né, não é um gênero tão
querido, né, por todos, que é o gênero de terror, mas ao mesmo tempo é algo que acabou inspirando muitas pessoas, muitas mulheres, né? Eu acho que é complicado, né? Porque a gente tem ali, e aí a gente vê na representação do Oscar, que, querendo ou não, né, a nossa representação, e aí você fala, não, agora é uma mulher madura, inteligente, que vai ganhar. Lógico que a gente estava torcendo pela nossa Fernanda, maravilhosa, né, que deu um show, né, Ainda Estou Aqui, mas, de qualquer forma, o que a gente percebe é que existe esse etarismo também na indústria cinematográfica, Qualquer lugar. assim como na estética, e é bem complicado, né? E, assim, existe também uma outra questão, né, que a gente não falou aqui ainda e que eu acho importante a gente suscitar, que é a questão dos filtros, né? A questão dos filtros e edições de imagem nas redes sociais, né? E quantas vezes, né? Quantas de nós já nos deparamos com mulheres e aí estamos acostumados a vê-las nas redes sociais e tudo mais, lindas, maravilhosas, magras, e aí de repente você olha a pessoa pessoalmente e fala, nossa, essa é aquela? Nossa, eu tenho que ver no set. Quando chega para gravar uma campanha, você fala, você é você? Já pensou? Né? Então é isso, né? Então a gente acaba. E o que a gente percebe muitas vezes é que esse uso excessivo de filtros e tudo mais acabam afetando a autoestima da mulher, né? É como se ela não pudesse ser ela mesma, né? Isso é muito ruim, né? Porque descaracteriza, e esse impacto acaba, né, gerando frustração, tanto para a gente que vê, quanto para a própria pessoa, né? Que também eu acredito que ela pense, olha, eu preciso sempre estar em público linda, perfeita, impecável, né? Eu não posso sair de cara limpa, de cara lavada, né? E isso realmente é uma ditadura, né? Uma ditadura muito dolorida. E uma coisa que me chamou bastante atenção, eu vou ler o termo, que é o termo que a Patrícia se referiu do filme, que é um terror e chama body horror. Transformações físicas extremas, mutações grotescas e violação do corpo humano. É isso que se define como o tipo de terror que acontece no filme A Substância. E me doeu tanto quando eu li o que é esse tipo de terror e esse filme pegou. Porque se a gente parar para pensar, o que a indústria nos pede são transformações físicas extremas para alcançar padrões, às vezes inalcançáveis, impossíveis, mutações grotescas e violações do corpo, que a profissional Leite falou que as pessoas exageram. É muito difícil encontrar esse limite. E como a gente vai fazer para ter saúde e não fazer isso, violar o nosso corpo, violar a nossa identidade. Porque, às vezes, não ultrapassa o fator ser beleza. Às vezes, distorce o que é beleza. Muitas pessoas tiraram procedimentos. E esse é um assunto que eu queria que a doutora Leite comentasse. De famosos, pessoas da mídia e pessoas comuns também. Eu já ouvi e tenho amigas e pessoas amigas. Eu falo que eu tenho muitas amigas da minha mãe, que são todas minhas amigas também. E que retiraram procedimentos, porque falaram, eu não me reconheço mais. É a chamada desarmonização, né? Desarmonização. Aconteceu a demonização, né? Agora a desarmonização. A gente brinca aqui, brincadeira. Mas, assim, são pessoas jovens que... O que nós observamos na mudança do mercado ao longo desses últimos 15 anos? Então, nós tínhamos aí duas estéticas. A estética e a estética médica. Então, dentro da estética médica, nós tínhamos aí que ficava só nas mãos dos médicos os preenchedores, as toxinas, os peelings mais profundos, aqueles peelings... Que deixava até um pouco inacessível, né? Porque se estava só na mão dos médicos. Isso mesmo, ficava inacessível. 2012 para cá, quando surgiu aí para abrir para alguns outros profissionais da área da saúde, na verdade, foram os conselhos que foram liberando para os seus filiados a começar a trabalhar com a estética avançada. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Esse movimento foi um movimento orquestrado ou foi um movimento natural de demanda do mercado? Tipo, o mercado precisava muito, os conselhos entenderam e liberaram. Ou foi os conselhos pensando,
a gente precisa aqui melhorar o caixa dos nossos profissionais, vamos partir da gente a proatividade. Na verdade, começou a partir do Conselho de Biomedicina. Entendi. Então, eles começaram assim, vamos tentar abrir, porque eles viram que o mercado estava forçando. Na verdade, quem comanda tudo são as indústrias. Com certeza. Nós sabemos, quem comanda o mundo são as indústrias. É o dono do preenchedor. O dono do preenchedor. Então, o dono do preenchedor vai lá e fala assim, precisamos vender mais, precisamos deixar um produto mais acessível. E aí, mas como é que nós vamos fazer? Está na mão dos médicos. O tratamento médico, por si só, ele é um pouco mais elevado. O custo dele é elevado porque existe todo um curso por trás na formação, toda uma história aí. E aí eles viram assim, bom, foram em cima da lei do ato médico, né? Então, em cima da lei do ato médico, foram tirados alguns parágrafos dela e ali deixou algo aberto em relação aos injetáveis. Aí um conselho foi lá, acordou e falou assim, opa, vamos abrir aqui para os nossos profissionais. E junto com o Conselho de Biomedicina vieram os outros conselhos. Teve alguns conselhos que ficaram ali 10 anos esperando, né, como de fisioterapia mesmo, eles ficaram na retaguarda ali, só observando o movimento do mercado para não abrir para eles. E recentemente foram os últimos que entraram aí para trabalhar com a questão da estética avançada. Mas quando a gente para avaliar, não existe a estética avançada. Existe a estética e existe a estética médica. Porque a gente começa a se guiar pelo ato médico. Então, o ato médico, que ainda está passando por todas as suas revisões, ele fala ali aonde que o médico vai atuar, o que é dele, exclusivo deles, e o que é aberto para os outros. Então, o que é aberto para os outros é estética. Pronto, entendemos isso, né? Só que junto com isso, em 2018, foi criada uma lei, né, foi aprovada essa lei que já vinha desde 2003, da profissão do profissional esteticista, que é o graduado em estética cosmética. A partir dali, se só existe a estética e a estética médica, pela nossa lei, só existe o esteticista. Entendeu? Entendi a lógica. Porém, o esteticista hoje não tem conselho. E aí, qual é a briga que nós temos no mercado? Os outros conselhos, junto com outras categorias, junto com outros interesses. Porque aí já não é só os outros conselhos, tem a indústria por trás também, que tem outros profissionais trabalhando com essa estética avançada. Estão segurando a criação do nosso conselho. Mas eu acho que logo mais, com esse tanto de barbaridade que está tendo, nós sabemos que as intercorrências, elas podem acontecer. Nós trabalhamos com tecido vivo, né? São biológico ali. Então, dentro de todos os tratamentos, seja com qual profissional for, nós temos 50% de chance de dar certo e tem 50% de chance de dar errado. Né? Seja qual procedimento for aí na área da saúde. Eu brinco e falo que são riscos calculados. Agora, qual é o problema? São pessoas entrando nesse mercado que não têm o conhecimento desses riscos calculados. Concordo. Né? Então, o que a gente consegue visualizar o mercado em si? O mercado ele está aberto para todos que estejam capacitados e autorizados a trabalhar com a estética. Então, independentemente qual seja a categoria, qual seja a profissão, a estética ela é estética e estética médica. E a partir daí, seguindo o que o seu conselho está pedindo, seguindo as diretrizes do seu conselho, que estão junto da Comissão da Saúde, da Economia e do Ministério do Trabalho, cada um vai defender o seu pão ali, né? O que eu só peço para a população, para as mulheres que estão nos assistindo e nos ouvindo, é que busquem profissionais que realmente estejam habilitados e capacitados para isso. O que é o habilitado e o capacitado? O capacitado é aquele que vai estudar, é aquele que se preparou para atuar com aquele procedimento. E o habilitado é aquele que vai dizer assim, qual é o órgão que está te fiscalizando? Né? Qual é o órgão que está dizendo que você pode fazer isso? Então, a partir daí, eu creio que
50% dos riscos estão Resolvidos. resolvidos. E eu imagino que esse movimento de desarmonização veio muito dessa primeira leva das pessoas nessa abertura. Eles começaram ali a vir os exageros. E aí agora a gente está retirando esses exageros com essa maior consciência. Nós temos hoje muitos processos alérgicos. Nós temos a questão de pessoas que começaram a ter muitos problemas no sistema imunológico, muitas doenças, muita alergia, que depois foi detectado que era prótese de silicone. É verdade. Né? Então, tem muitas pessoas removendo, retirando, se reorganizando para poder cuidar da saúde. Nós tivemos também, depois da Covid, nós tivemos aí uma mutação no nosso corpo também, né? E eu tenho percebido também, dentro desse movimento, um aumento do uso de bioestimuladores, que são alternativas menos invasivas, né, para o envelhecimento. Esse sorriso né? me diz alguma coisa. Não sei se estão invasivos. E não sei se estão invasivos, mas assim, eu tenho percebido que a impressão que eu tenho é que a gente tinha procedimentos mais invasivos, né, com agulhas, né, e injeção, né, injeção de colágenos e fios e tal, e esses bioestimuladores, né, que estimulam o colágeno, eles acabam de alguma forma nos ajudando, né? Eu falo isso porque eu tenho feito já o uso desse tipo de produto e eu acho que tem sido mais interessante. Ele demora mais para fazer efeito, né? Mas de alguma forma a impressão que dá é que ele melhora um pouco com o passar do tempo. Estou errada? me corrija. Vamos dividir o tempo, né? Vamos colocar o tempo, então, em 30 menos, 30 60, 60 mais. Entendi. 3 né? etapas. 3 etapas. Então, 30 menos, nós temos recursos maravilhosos para proteger o colágeno. Vamos falar assim. Cuidar do colágeno, proteger ele. Então, protetor solar, alimentação, a exposição aos xenobióticos, que são o que vai, de certa forma, intoxicando o nosso organismo. O álcool, a bebida alcoólica, o cigarro. Então, tudo isso, se você conseguir proteger esse seu colágeno até os seus 30 anos... Lindo. Né, você vai chegar nos 30 com cara de 20. Maravilhoso. Né? A partir dos 30, nós começamos a ceder. Né? É o que a gente começa a dizer, a gente começa a derreter. Na verdade, nós temos umas fibras proteicas que elas vão se desprendendo, soltando das estruturas. Então, o músculo vai soltando da gordura, que vai soltando do colágeno, da pele, que vai soltando da superfície. Quando começa a ter essas rupturas, entramos com os bioestimuladores. E aí nós temos vários tipos de bioestimuladores. Nós temos os bioestimuladores químicos, tópicos, que são os peelings. Os bioestimuladores eletros, que são os equipamentos eletroterápicos, né, que são os lasers, as ondas eletromagnéticas. Uma aula, viu, gente? Presta atenção aqui, ó, porque a hora que vocês forem comprar, vocês já sabem, ó. Volta no vídeo, assiste essa parte. Novo, hein? 30 menos, 30 Faz mais. o checklist. Checklist. E aí tem a parte química dos injetáveis, né, que são os bioestimuladores de colágeno, aí que entra a hidroxiapatita de cálcio, o ácido polialilático, né? E depois dos 60, gente, não tem para onde correr, é a cirurgia plástica. É a cirurgia plástica. Então, o que eu falo sempre para as minhas pacientes? Se nós conseguirmos manter esse colágeno, manter essa pele jovem, essas estruturas mais sustentadas, não fazer efeito sanfona, esqueci do emagrecimento, porque o efeito sanfona também faz essas fibras ir e voltar, e chega uma hora que elas vão e não voltam mais. Então, evitar efeito sanfona, você consegue chegar nos 60 tranquilo, sem precisar da cirurgia corretiva. Ou fazer com que essa cirurgia seja menos agressiva possível, menos cortes, né? Mas a gente está vendo cada vez mais cedo as mulheres com 40 se submetendo a essas cirurgias, principalmente pálpebras. Então, a partir dos 30, a gente já começa a visualizar aquele paciente que pode fazer os procedimentos que queimam para poder
retardar O corte. o corte, que seria a blefadoplastia. Então, eu conheço paciente que já está com 70 anos, que já fez 3 cirurgias de blefaro. Nossa. Porque a pele vai cedendo, é genético. Não, mas na época dessa paciente, não tinha os recursos que nós temos hoje. Uhum. Os lasers e tudo mais. Então, hoje, o que eu só peço para prestarem atenção? Não fazer procedimento de pele madura em pele jovem. Pelo amor de Deus, não façam isso. Se for aprender qualquer coisa, aprende isso aqui, gente. Aprendam isso, perguntem. Esse procedimento, ele é um procedimento para pele madura? Sim. Aí você já dá um passo atrás. E o que ele vai fazer na minha pele, que sou jovem, que tenho 20, 25, tenho 30? Entrando nesse assunto, eu quero trazer um outro case. A gente já falou do case do filme, que é muito forte e muito importante ter um filme ao Oscar, que é o maior prêmio para o cinema, falando desse assunto. Mas outra situação, que é uma pessoa que eu acompanhei, que é a Millie Bobby Brown. E ela fez a série Stranger Things e fez desde criança. E ela é uma pessoa que cresceu na exposição. E ela, desde que está exposta, está sendo julgada. Porque, assim, você está exposto, você vai ser julgado. Por isso a gente tem tanto cuidado com a nossa autoimagem, porque a gente sabe que o que transmitir vai ser apontado. Mas no caso de uma criança, ela somente trabalhando e ele já era julgada. Teve vários acontecimentos, mas o mais recente me chamou a atenção. Ela abriu uma live no seu smartphone domingo e foi falar dos profissionais da minha área, dos profissionais de jornalismo. E ela abriu o vídeo falando: o que vocês estão fazendo comigo não é jornalismo, isso é bullying. O que acontece? A Millie Bobby Brown tem 21 anos. Eu tenho 22, ela tem 21. Como uma pessoa da minha idade. E o que está acontecendo com ela por essa super exposição, além de todas as outras coisas que já aconteceram, como contagem regressiva para ver quando ela faria 18 anos, para que as imagens dela pudessem ser consumidas sem ser errado você ficar erotizando uma criança. Então, acontece isso agora. Ela foi bombardeada de sites que se dizem jornalísticos. Muito cuidado nesse se dizem, porque eu tô fazendo aspas com a mão para quem tá ouvindo. E até reconhecido, sites grandes, mas essas pessoas não acreditam que são jornalistas. Falando do seu corpo e falando que ela envelheceu mal. É como chegar para mim e falar: você tem 21 anos, Giovana, você envelheceu mal, você tá velha. E isso me assusta, porque a gente vê que a cobrança pela juventude não chega só numa pessoa madura. E já é tão violento uma mulher passar por tudo que uma mulher passa, sofrer todo o desgaste que o corpo de uma mulher passa. A mulher é quem gera a vida. Ela doa seu corpo para outra pessoa viver, para outra pessoa ser gerada. E isso tem grandes impactos, a estética, sabe? Na nossa cabeça. Mas você pensar que uma mulher que acabou de começar a sua vida já está sendo chamada de velha e está sendo pressionada. E nesse sentido eu queria falar com a Patrícia, que ela é especialista em marketing. Eu fico, sou jornalista e tem essa relação. Ela fica, ai, não fala isso. Eu falei, mas doutora. E pode falar muito bem sobre essa relação das redes sociais e da autoimagem e a cobrança para as duas profissionais de marketing, que a Ana também é. Como é isso, meninos? Contem pra gente. Na verdade, assim, é uma ditadura muito forte, né? Muito. E se de um lado a gente tem uma jovem que é cobrada pela sua juventude, a gente tem também outras mulheres que também estão expostas na mídia, como Paola Oliveira e como outras, tantas outras que são conhecidas ou que se mostram, né, e costumam mostrar seu corpo e trabalhar o seu corpo, lógico, que é o objeto de trabalho delas é o corpo, e são cobradas o tempo todo, né? E essa cobrança, ela é algo que acaba destruindo, né, a autoimagem da pessoa. A pessoa, por mais... Como eu preciso estar sempre pronta? Por que eu preciso estar o tempo todo linda, né? Eu me lembro uma vez que eu vi que eles tiraram uma foto, foi publicada uma foto da Anitta, do bumbum da Anitta, cheio de celulite, e ficou todo mundo... né, horrorizado, que onde já se viu, né? E aí eu achei muito interessante, porque logo em seguida ela respondeu, falou, então, é isso, né? Se eu não fizer o tratamento estético, vai ficar assim mesmo, porque eu sou mulher. Eu sou mulher e Tem hormônios, isso né? é hormônio, é hormonal.
e tá tudo certo. Então, eu acho que, como estudiosa da área, né, e principalmente como estudiosa de mulheres, o que eu posso dizer é que a gente não pode, não deve, de forma alguma, você que está nos escutando, você não pode ceder e não pode pensar que existe um padrão, né? Por mais que o padrão, que a gente fale sobre padrões de beleza e a gente acredite que E por mais que você pague o preço de não atender esse padrão, vamos deixar bem claro, exatamente, que porque é um esse preço preço alto. caríssimo, que Mas, dói dentro da mas gente, eu acho que o preço da legitimidade ele é muito é maior. muito maior, né? Você dizer, olha, é bacana, mas não é para mim. Uhum. É legal, é bonito, eu acho bonito o que você fez, mas eu não faria. Eu tenho medo. Eu acho que para mim não vai ficar legal. Eu acho que é você ter na balança e saber colocar na balança aquilo que é bom para você, né? Mesmo porque é a sua intimidade, é a sua vida, né? Então, assim, eu posso dizer assim, durante muito tempo eu fui obesa durante muitos anos e a obesidade foi algo que realmente me deixava muito ruim, mas era algo meu, porque eu era uma pessoa relativamente saudável, né? Eu não tinha grandes problemas de saúde, mas era algo que não me fazia bem. Então, quando tem algo que não te faz bem, você tem que ir Que atrás. Então, buscar. eu fiz a cirurgia bariátrica, muitas pessoas me perguntam a respeito disso. E eles falam, professora, né, por que você fez a cirurgia? Eu falo que eu fiz por mim. Uhum. Lógico, existe uma pressão, mas assim, eu sempre trabalhei, nunca saí do mercado de trabalho, tanto no mercado de agência quanto no mercado, né, de aula, mas era uma não aceitação minha. Eu queria ter, né, um corpo bacana e era algo meu e pessoal e eu tô super bem agora. Tá perfeito? Não tá perfeito, mas tá tudo bem, né? E eu tô feliz de estar assim. Então é isso, eu acho que a gente tem que ser feliz, né? É, e é muito do que a gente fala aqui, né? Se faz sentir, faz sentido. Faz. Então, se faz sentido para você fazer um procedimento estético, faça. Se não te faz sentido, Não faça. não Não faça. faça. Você não precisa ter aquele peito lindo que é aquela moça que a influenciadora tem. Não, não precisa. Você tem o seu, né? E tá tudo certo. Né? E o que a Giovana falou sobre os comunicadores, não vou nem colocar jornalistas, eu vou colocar comunicadores de forma geral. Eu acho que as pessoas têm que aprender que o corpo do outro não é objeto de comentário. Sim. Eu acho que o corpo do outro não é objeto de crítica, porque não te cabe. Você não está dentro daquele corpo para ser capaz de emitir uma opinião. Você não sabe o que aquela pessoa está sentindo. Você não sabe as lutas e as dores. E se for uma mulher, você não sabe um terço da história daquela mulher simplesmente pela beleza dela. Então vamos aprender que a gente não comenta sobre o corpo do outro, seja você quem for. E se você vê um comunicador ou um jornalista fazer isso, entenda que ele está errado. Isso não é papel de comunicador e jornalista. Aquela pessoa quer expor e está disposta, como a Patrícia acabou de compartilhar, a vida dela. Ela quer colocar para fora. É um contexto totalmente diferente. Então, eu acho que as redes sociais, elas deram abertura para coisas muito boas, mas também para coisas muito ruins, assim. E qualquer pessoa que cresce nesse olhar, nessa ótica, neste cenário, cresce com muitos problemas, como você falou. É uma menina de 21 que tá falando para ela que ela envelheceu mal aos 21. Então, assim, são coisas que nós, como os usuários saudáveis de redes sociais, que eu espero que nós possamos ser, a gente a gente aprenda a cultivar e, de novo, o tempo que você gasta escutando uma pessoa é dinheiro para aquela pessoa. O tempo que você gasta curtindo um vídeo é dinheiro para aquele influenciador. Então, escolha. Escolha bem. Escolha as pessoas que realmente te representam. Escolha pessoas que não vão fazer comentários sobre o corpo do outro, sobre a celulite do outro, a bunda do outro, o braço do outro, a barriga do outro. É muito bom, porque você vai descobrir pessoas que têm muito mais sinergia com você e que têm uma maneira muito mais saudável de lidar com os assuntos que estão em alta, em polêmica, e podem ser muito produtivos. Sim. E para finalizar esse assunto,
os parceiros, né? Sim. Porque parte mais do lado do homem. Os parceiros precisam tomar cuidado em conversar com as suas parceiras, né? Porque eu já ouvi mesmo, assim. Nossa, Sério? eu já ouvi. Mas só que eu tive a resposta na ponta da língua. Tipo Vamos nos assim, treinar a língua agora, gente. foi assim. Nossa, mas você podia disfarçar mais essa sua barriga, né? Aí eu Pesado, né? eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. A minha barriga, ela deu a vida. Eu fiz alguma coisa útil com ela. Agora a sua é uma barriga de chope. Adorei. Entenderam? Ai, só tem uma gargalhada de Então, alma, gente, obrigada. assim, ó. Os parceiros, os maridos, os namorados, os ficantes, né? Os namoridos. Toma cuidado no que falar, porque às vezes machuca, fere a mulher, né? É bom elogiar. É bom receber elogio e é bom elogiar também. E o cuidado com a mulher em si, porque nem nós somos assim, né? Nós somos uma montanha russa. Nem todos os dias nós estamos bem para receber uma A gente crítica. chora umas 2 vezes no Sim. dia, ri, Nossa. mais 3, e por aí a gente vai. Aí taca, Uma vez eu vi uma taca o celular na entrevista cabeça de um. da Rihanna e aí perguntava: o que você faz? Você tá sempre tão maravilhosa, tão poderosa. Ah, O que você faz no dia em que você não tá bem? Existem esses dias ou você tá sempre bem? ah. Ela, gente, claro, ela falando que existem dias que a gente não tá bem, tem dias que eu tô com a autoestima lá em cima, tem dias que eu falo, quem que eu sou, meu Deus? E não só física, intelectualmente, a gente fala, nossa, mas eu sou tão bobo, mas eu devia saber mais. Ai, mas eu não, mas eu devia estar assim, assado, a gente, será que eu estico? Eu ainda não, gente, nossa, não vamos ficar pressionados como a querida americana. Mas ela respondeu assim, no dia que eu não tô bem, eu finjo. E é muito cansativo a gente ter que fingir também. Uhum. Porque esse espaço é o que eu e a Patrícia conversamos muito antes pra gente trazer aqui. Inclusive, a Ana perguntou: como é que eu falo? Eu tenho que seguir alguma coisa? Não, script. seja você. Aqui é aberto pra gente realmente poder discutir, falar a verdade, falar que a gente tem inseguranças, que tem dias que a gente não vai estar bem, que a gente tem desejos e sonhos e que a gente, às vezes, utiliza alguns meios para conquistá-los e que é muito difícil se desvencilhar dos meios que colocam, criar novos meios. Uhum. A gente tá fazendo esse exercício, mas ainda tá fazendo. Que é como se treinar para ver o conteúdo que a gente consome. Coisa que a gente falou bastante aqui. É um treinamento, é um processo. E a palavra que a Leide falou no episódio passado, a Patrícia trouxe a palavra coragem como o nosso primeiro episódio. Se você ainda não assistiu, vai assistir aqui no YouTube ou no Spotify. E eu acredito que a palavra desse episódio pode ser a palavra que a Leite falou. Mudança, transformação. A vida é isso. O natural é Movimento, isso. né? É natural mudar. É natural se transformar. E pode ser muito bom. Porque eu tô aqui começando a minha vida profissional, afetiva. E eu penso, gente, eu realmente olho vocês e falo, eu acho que vai melhorar, porque eu vou aprender mais, eu vou conhecer mais pessoas como eu tô conhecendo aqui. E a gente vai só melhorar. E isso é uma coisa que a gente tem que treinar na cabeça pra se desvencilhar um pouco de tudo, né, Patrícia? Exatamente. E não se cobrar tanto, né? Não se cobrar tanto. Porque a gente se cobra o tempo todo, né? A gente precisa ser a mãe perfeita, a aluna perfeita, né? A mulher de negócios perfeita, aquela que vai dar, né, o veredito final e aquela coisa toda. Mas, na verdade, o movimento, ele é diário. O movimento ele é diário, tem dia que tá bom, tem dia que não tá, tem dia que vai rolar e tem dia que não vai rolar e tá tudo bem, né? Então a gente tem que entender que somos seres humanos. E mexa né? no seu corpo para você. Não pro Exatamente. outro, Não de pro forma outro. alguma. E essa pressão que você falou é uma coisa muito séria, né? Porque a gente percebe muitas vezes que existe uma cobrança do parceiro, de filhos, né? E dessa relação estética existe essa cobrança, né? Mas é importante a gente sempre se posicionar e dizer, olha, será que está na hora? Né? Será que a hora é agora ou ainda não? Vamos esperar? Então, eu acho que tudo tem sua hora, tudo tem seu momento. O importante é você estar bem com você mesmo, né? E isso que é importante.
corpo sã e mente Mente sã, sã. Mente sã. né? Exatamente. Isso Então, mesmo. é o equilíbrio. O equilíbrio é a grande diferença. E eu fico muito feliz de estar recebendo vocês e de ter esse bate-papo maravilhoso, né? De estar aqui conversando com duas mulheres tão reais, né? Tão batalhadoras, que eu já tive a oportunidade de estar junto em outros momentos e de conhecer de perto, né? Então eu fico muito feliz. E eu tenho certeza que esse episódio ele vai ser muito reverenciado, assim como o primeiro episódio, né, Giovana? A gente ficou muito feliz com a repercussão, né? Quero aproveitar o momento para agradecer a repercussão do episódio 1 e de todas as pessoas que estiveram conosco durante essa semana, falando do episódio, os meus alunos, colegas que elogiaram o trabalho, né, o nosso trabalho junto, e principalmente que elogiaram a iniciativa da gente fazer um papo aberto, um diálogo para mulheres, um espaço para que a gente pudesse falar abertamente, sem filtro, que a gente pudesse falar francamente, porque eu acho que esse é o nosso espaço e a gente precisa disso, e que outros espaços, né, possam vir a acontecer. Eu quero aproveitar também e dizer que estamos abertos a parcerias, a apoiadores culturais, a você que tem a sua empresa, que trabalha com marcas femininas e que com marcas de mulheres. Eu queria muito que esse podcast ele chegasse àquela casa, naquela casinha. Eu fico imaginando assim uma pessoa lá do Amazonas, né, lá de Belém, lá de Roraima, assistindo e vendo e aprendendo um pouco com essas mulheres maravilhosas e sendo alento muitas vezes, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a mulher ela é muito sozinha. Por mais que a gente esteja sempre junto e sempre em movimento com família e tudo mais, a gente sabe que tem alguns assuntos que são bem nossos, Íntimos. são bem íntimos, Que e não muitas dá vezes pra a gente não compartilhar, né? partilha, né? Então, às vezes, escutar do outro, né? A Leide deu uma aula aqui de procedimentos Agora todo mundo estéticos, já sabe tomar decisões não é? inteligentes. Por Precisamos, favor. Então, né? tomem decisões inteligentes. A Ana falou bastante aqui também, eu acho que é importante, né, dessa questão das marcas, e a gente pede, e a gente quer sempre que essas marcas cada vez mais produzam conteúdos positivos. E são E eles que fazem o movimento, né? E não E só que a por gente uma também temporada. aprenda a ter uma curadoria do que a gente vê, né? Sim. Exatamente. E que a gente dá o nosso like, o nosso comentário. Né? Então a Pode gente usa fazer. tanto filtro para arrumar a pele, vamos começar a trabalhar o filtro Nas nossas para escolhas. aprender. Adorei. Vamos trabalhar um filtro para assistir coisas positivas, Sim. né? Então esse filtro também, esse filtro da vida. E a gente tem esse sexto sentido. Eu falei isso no episódio passado. A mulher ela sabe disso, né? Ela tem um sexto sentido e ela vai atrás e ela consegue. Eu queria pedir um brinde e falar desse brinde. Então, Aqui nós temos a nossa caneca do Elas Podem, que a gente tá achando um chameguinho. Só olha mostrar que pra lindo, vocês. gente! Aqui é a Praxis. E eu gostaria de brindar a conversas femininas. Porque é o que a gente quer fazer aqui. Exatamente. E é o que eu acredito que ajuda a gente a transformar. Que as pessoas escutem e conversem com suas amigas e abram as suas mentes e filtre a sua mente, como a Patrícia falou, o seu interior, e se renove. Vamos conversar mais E se aceite. e se aceite. Aceitação. Não é? Algum acréscimo, meninas? Não, Aceitação e perfeito. transformação. É Exatamente. isso aí, movimento. Que alegria. Então, gente, muito obrigado. Foi um prazer Eu estar que com agradeço vocês. o convite. Eu que E eu agradeço. quero, assim, que vocês estejam conosco em outras oportunidades. Claro. Que esse projeto cresça cada vez mais. Amém. E que a gente tenha conversas frutíferas e evoluídas como essa. Com certeza. E aí, só antes de terminar, eu queria mandar um recado. Ai, meu Deus, conte essa história. Eu tenho que contar para vocês. Eu estava vindo para cá, para a gravação do programa, e eu estava numa loja, Empresa. numa empresa de beleza que eu frequento,
né? Maravilhosa, chamada Inovar. Vamos Inovar. falar, né? A gente tá Vamos aqui, fazer, mas vamos falar. A gente faz, merchan, Mexang, né? 0800. Vamos fazer. Quem sabe virou E aí eu parceira. tava lá e eu fiquei tão feliz porque uma moça me abordou no corredor e falou: Nossa, você é aquela moça do podcast feminino? E aí eu fiquei tão feliz porque eu falei: Nossa, só estamos indo gravar o segundo episódio, né? E aí ela falou: eu vi o episódio, fiquei muito feliz, né? E aí a gente começou a conversar e ela me disse que conhecia a Giovana desde pequenininha, enfim, que já era do contato da Giovana. Então, eu quero, assim, muito agradecer o carinho e a acolhida de todas as pessoas com o projeto. E aí ela falou, olha, que legal vocês fazerem um projeto para mulheres, né? Então, esse reconhecimento é muito importante, né? Como é que é o nome dela mesmo? É Evilene, mas assim, como ela viu meu crescimento, eu tenho uma coisa que mamãe me ensinou, é tia Evilene. Então, um beijo pra tia Evilene. Obrigada por assistir e por ter visto a Patrícia e falado do nosso trabalho. Esperamos que outras mulheres também se sintam acolhidas por esse Inspiradas. espaço. Inspiradas. Isso aí. Ok, brigadinho, gente. Uma Foi salva de ótimo. palmas para nós.